Então, nessa palavra aqui, o Senhor nos deu a direção para a gente criar um propósito de oração. E esse propósito nós vamos assim continuar, né? Quem está orando, quem ainda não está, quiser enviar o seu pedido de oração. Nós temos orado pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, temos orado para aqueles que estão enfermos, tem pedido de oração para a libertação, para problemas financeiros, para relacionamento, enfim. O pedido que você tiver que apresentar, né, faça. Né? Tem muitas situações muito particulares que nós estamos orando e Deus já está atendendo. Né? E aí, à medida que você vai alcançando graça, a gente vai colocando, ó, já a graça alcançada. Né? Nós já tivemos 2 pessoas que começamos a orar que já estão empregadas, né? já foram empregadas, curas, né? Já temos testemunho. Então, a gente vai colocando, nós vamos atualizando. Então, se você falar, olha, esse aqui já alcançou. E se tiver outro pedido, manda que a gente vai revezando. Então, tem um número de umas 50 pessoas orando, né? Então, você recebe o pedido de um irmão hoje, ele recebe o seu, outro recebe do de Creio, outro recebe da Nise, e assim vai, né? No dia seguinte, eu vou mudando o pedido, né? Eu vou mandando o pedido do outro para você e o seu para outra pessoa, de forma que todo dia vocês vão orar para uma pessoa, um pedido diferente. Então é importante que a gente esteja orando nesse propósito, porque foi essa a direção que Deus deu para nós para alcançarmos a vitória, segundo está aqui na palavra. Eu creio que Deus, Ele olhou para nós aqui e falou assim, olha, eu vou dar uma direção para a igreja, né? E esse propósito vem do alto, né? Então aqueles que têm fé, que buscam, o Senhor está dando a direção para nós, né? E essa ministração de hoje, né? Também, domingo, durante o louvor, né? Estava cantando esse louvor, Confio em Ti, Deus falou muito forte no meu coração. E eu falei assim, orei, e Deus deu a direção para trazer uma palavra, né? Em cima desse louvor, que até eu pedi que o grupo repetisse ele hoje, né? Porque Deus está falando fortemente nessa palavra, confiar nele, né? Confiar no Senhor, né? E nós veremos a vitória. Bom, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias 17. Vamos ver aqui do verso 5 a 10. Bom, primeiro eu queria cumprimentar também os irmãos que estão pela internet, né? Que tem irmãos e irmãs acompanhando o culto online, né? Pela internet. Que o Senhor abençoe você, a sua família, na sua casa. Os presentes já estão sendo abençoados aqui, desde a entrada nesse lugar. Na sua casa, nesse momento, é uma casa, né? Está realizando um culto de oração, um culto de adoração a Deus. Então, esteja também trazendo toda a sua família para ficar firme nesse propósito dessa palavra, que Deus tem coisas grandiosas para todos nós, amém? Bom, então vamos ver aqui a palavra do Senhor no Jeremias 17, no verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a conduta, de acordo com as suas obras. Tá bem?
Feche seus olhos, mesmo onde você está aí, curva a sua fronte, Pai. Nós chegamos a Ti, Senhor Deus, desde esse princípio do culto, nós temos visto aqui a Sua presença se manifestando em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, por todos que estão aqui presentes, aqueles que estão pela internet. Senhor Deus, nós pedimos agora que o Espírito Santo dirija essa palavra, não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a ministrar essa palavra, Pai. Que nós possamos dar ao Espírito Santo a liberdade, que Ele fale aos nossos corações, Pai. Nós não queremos, Senhor Deus, que seja mais uma palavra, mas que seja uma palavra que vai mudar as nossas atitudes, vai mudar, Senhor Deus, o nosso comportamento, Pai. Porque nenhuma das Tuas palavras voltarão para Ti vazias, segundo a Tua palavra escrita está. Mas ela cumprirá um propósito, Pai. Que essa palavra cumpra o seu propósito nos nossos corações. E nós já damos plena liberdade para isso, Papai. E nós te agradecemos já pelas bênçãos que estamos prontos para recebê-las em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou muito feliz. Creia, né, e receba, né? Deus tem para dar para nós aqui. Quando nós falamos desse texto aqui de Jeremias, né? Talvez você já é um texto muito conhecido, né? Maldito homem que confia no homem, né? Só que é uma palavra que às vezes deixa muitas pessoas confusas, né? Espera aí, eu não posso confiar no homem? Né? É isso que está escrito aqui? Só que nós queremos ver o seguinte, existe nesse texto aqui duas pessoas, uma que confia no homem e uma que confia em Deus. Né? Então, nós vimos nesse texto aqui, nós vamos tratar que a que confia no homem, a palavra chama de maldito. Né? E aquela que confia em Deus é o bendito. Então, como deixa confusa essa palavra? Fala assim, mas eu não posso confiar no homem, né? Nem ninguém. Não é assim, a resposta é sim e não. Se você, por exemplo, a gente não pode avaliar esse texto fora do contexto. Eu não sei se quando você, irmão, irmã, quando vocês leem a Bíblia, vocês lêem aquele pedacinho só, é ruim, hein? Por quê? Você tem que ler todo o texto para poder entender o contexto. Porque se você só olha aquela frase, fica fácil de você pensar coisas que não é exatamente aquilo que a palavra está trazendo. Então, quando a gente lê só maldito o homem que confia no homem, quantas pessoas não já usaram essa frase, né? Mas não é certo usar somente essa frase, porque ela não fica verdadeira quando usa somente essa frase. Maldito é o homem que confia no homem e não confia em Deus. Né? Assim diz a palavra aqui, né? Nós lemos isso, não foi? Jeremias 17, vamos voltar aqui. Diz assim, ó, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, ele confia nele, confia no homem, nas suas forças, e fala assim, ó, eu estou muito bem, né? Eu dou conta, eu me garanto, não preciso de Deus, né? A palavra coloca como maldito. Então, se você falar o seguinte, maldito o homem confia no homem, então, não posso confiar nas pessoas? Pelo contrário. Primeiro, né, num relacionamento, a palavra confiança vem em primeiro lugar, né? Quando você se casou, eu creio que você escolheu a sua esposa, você escolheu o seu marido, primeiro porque você confiou. Havia um sentimento, mas também havia uma coisa muito importante, que é a confiança, não é? A confiança é a primeira coisa que vem, né, num relacionamento. Por quê? No dia que não tiver confiança, o relacionamento mergulha, vai de água abaixo, né? Então, a confiança, maldito homem que confia no homem, então não posso confiar em ninguém. Não, não é isso. Não leve assim, no pé da letra, como diz, né, só esse pedaço. Porque a confiança nós temos que ter. E vocês sabem, né? Quem é casado, quem tem relacionamento. O pai confia no filho. O esposo confia na esposa, a esposa confia no esposo. Se não houver essa confiança, o relacionamento naufraga, né? Então, não é isso, né? Não pode ler o texto fora do contexto, né?
Então, nós temos que ver, agora, quando você fala, por exemplo, numa negociação, se você estiver fazendo um negócio, então fica esperto, porque nós estamos vivendo num mundo de espertos. Então, numa negociação, você não conhece a pessoa, você está comprando um carro, vendendo um carro, uma casa, sei lá, fazendo uma negociação, todo cuidado é pouco, não confie. Agora, não vai ao exagero, né, daquele que falou assim, Salim, né, pula a colinha do papai, né? Aí a criança de 2 anos, pula papai, a criança pulou e tirou o corpo, falou assim, tá vendo? Nem no papai você pode confiar, né? Aí não, né? O relacionamento, confiar, mas nem tanto, né? Você tem que, a confiança, ela faz parte, né? Graças a Deus, né? Porque se não tiver confiança, não tem jeito. Então, quando nós falamos aqui nessa parte do texto, fala essa questão, né? Vamos ver na sequência, né? Maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? Quando nós estamos falando isso, são pessoas. Eu creio que você conhece pessoas que falam, eu não preciso de estar indo na igreja. Vocês são bobos, crente, né? Toda hora, vou lá para a igreja e tal, né? Eu me garanto. Ou seja, a pessoa acha que ele tem um bom nível escolar, eu tenho um bom emprego, eu estou bem, né? Não preciso de Deus. Bobinho, né? Quem deu tudo aquilo? Né? Quem te deu a sabedoria para você alcançar o que se alcançou? Então, essas pessoas, sim, malditos esses homens, que não confia, não tem noção, né, que tudo que tem é porque Deus te deu, não foi você que conseguiu, né? Eu sempre falo aqui, né, há muito tempo, quem são os mais antigos vai lembrar, que há muito tempo eu falo isso. Eu trabalho numa empresa, e já há 10 anos, aliás, agora no mês de julho, estamos completando 10 anos, eu deixei uma organização que eu trabalhei 40 anos, trabalhei 40 anos na organização Bradesco, aí um dia me chamaram para eu trabalhar na associação que representa os bancos do Brasil, no Brasil, né? Aí, eu sei que eu nunca sonhei trabalhar num lugar igual aquele. Inclusive, né, a minha esposa falava assim, como quem trabalha que nem uma pessoa de carreira, que nem eu no banco, falava, você é muito caxia, né? Ela falava, né? Porque eu trabalhava, chegava cedo, em compensação saía tarde, né? Todo dia eu saía tarde. Falei assim, você trabalha, amanhã você já está com idade de aposentadoria, o banco vai meter o pé em você, e você vai fazer o quê? Você tem que ir procurar emprego. Eu falei assim, eu sei que você tem razão, mas, né, não dava tempo, porque eu tinha tanta responsabilidade naquilo que eu fazia. Aí um dia, o diretor chegou para mim e falou assim, me chamaram lá na diretoria, né? Falou assim, tem 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. O que você quer primeiro? Eu falei, me dá a ruim. Ele falou assim, a notícia ruim é que nós estamos demitindo você. Ele não falou essa palavra, falou assim, nós estamos pedindo o seu cargo. A notícia boa é que nós estamos convidando você para ir para essa associação, né, que vai representar todos os bancos do Brasil. Eu falei, uau! Então, eu que representava uma organização, né, muito grande, né, bem grande, uma das maiores, aí eu fui para cuidar de todas. Então, glória a Deus. Então, por isso, eu estava falando isso porque não é para me exaltar aqui, não. É para dizer o seguinte, todo dia que eu chego lá na empresa, eu olho lá no relógio, tenho lá o reloginho do telefone, lá tem o telefone, tem o rádio, tem a data, tudo. Eu olho e falo assim, Senhor, obrigado por estar aqui nessa empresa, que não fui eu que consegui, foi o Senhor que me deu. Eu jamais sonhei ocupar essa posição do Senhor me deu. Então, obrigado. Obrigado por estar aqui nesse dia, nessa hora. Eu sei que eu vou estar aqui até a hora que o Senhor falar que eu não vou estar mais. Pronto. Né? Muito obrigado. Não mereço, mas agradeço. Então, todo dia você tem que entender que nós não somos nada. Do mesmo jeito que Deus dá,
né? Ele pode tirar, nós já falamos nisso aqui. Mas, enfim, o que nós estamos falando hoje aqui é a pessoa que confia nele, nos seus braços. Porque eu tenho um diploma, tenho isso, tenho aquilo, e daí? Eu vou fazer uma apresentação terça-feira, na segunda-feira na Fiesp, terça-feira numa outra instituição. Estava vendo lá, nós temos ainda, apesar de ter melhorado o desemprego no Brasil, mas ainda existe 11 milhões e 900 mil desempregados, né, no Brasil. Melhorou, eram 14. Olha quanta gente, se alguém puder arrumar para mim a água aqui, eu agradeço. Quanta gente precisando de trabalho, e nós que trabalhamos tem que dar graças a Deus, né? Então nós não temos nada, então tudo que nós temos, então por isso que a palavra diz, maldito o homem que confia no homem, é nesse sentido, nos seus braços, que acha que ele se garante, que ele é o tal. Então, a palavra diz aqui o seguinte, ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, a pessoa que não confia em Deus, que confia em si, a palavra aqui diz que ele será como um arbusto solitário no deserto. Obrigado. Então, o que acontece? Deus não nos criou para sermos um arbusto no deserto. Ele criou, nos deu uma família, uma sociedade, deu pessoas para colocar, né, para participar de um corpo, né? Onde, como nós oramos aqui, nós estamos orando uns pelos outros. A gente se alegra quando você se alegra, a gente chora quando você chora, nós oramos quando a situação precisa, né? Então, nisto, a palavra diz aqui que a pessoa que se garante, que acha que é o tal, ele é como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará em lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. Me faz lembrar, eu não sei se vocês já ouviram falar, na Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra assim, teve várias frentes, né? Teve uma frente de guerra lá no Pacífico, quando os japoneses entraram na guerra lá contra os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos começou a guerrear lá para tomar as ilhas que eles ocuparam lá no Pacífico. Então, aquela guerra foi, eu assisti alguns seriados aí para entender essa história, e teve muitos japoneses ali que moravam ali, né? Era uma guerra terrível, e se sabe que muitos japoneses dessa guerra, eles se refugiaram, sumiram para o fundo dos matos lá para ninguém achar, e a guerra acabou, e eles não sabiam. Passaram 30 anos, a guerra terminou em 45. Agora, nós estávamos aqui no ano de 2000 e pouco, tinha japoneses que foram encontrados achando que ainda estavam em guerra. Pode. É isso que a palavra está dizendo. Você não usufruirá daquilo que Deus tem para você. Você será um arbusto no deserto, que não estará, né? Eu vou ler aqui de novo, né? Não verá quando vier o bem, né? Então Deus nos chama, tem hora dura, tem hora difícil, mas tem as horas boas. E você está nas horas difíceis, está lá no deserto e vai continuar lá, porque você não tem, né? Não, para mim, eu me garanto, né? Eu vou esconder aqui, ninguém vai me achar. Mas Deus tem coisas para nós, né? Bom, aí quando nós vemos aqui em frente, o problema aqui então todo, não está maldito o homem que confia no homem, mas o problema aqui não é confiar no homem, vocês já entenderam, né? O problema é deixar de confiar no Senhor. Esse é o ponto que a palavra está trazendo para nós, né? Então, a palavra diz que aquele que confia no Senhor, já ao contrário, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então, quem confia no Senhor não receia o mal. Lembra
aquele louvor que fala, o Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a... Aí ele fala assim, não há mal que possa vir forçar, não há para destruir o amor, a fé no coração que do Senhor recebi, pois é dele que me vem a força. Então, a pessoa que confia no Senhor, fala assim, é dele que me vem a força. Eu não tenho mal que possa vir, minha fé não vai destruir, porque o amor de Deus veio para ficar, amém? Quando você confia em Deus, vai vir situações, como foi dito aqui, vai te balançar, mas não te derruba. Ou se você cair 10 vezes, 11 vezes, o Senhor te levantará, amém? Por quê? Porque nós confiamos nele. Agora, maldito o homem que não confia no Senhor. Eu diria assim, né? Não é aquele que não confia no homem, não confia no Senhor. Né? Então, esse é o ponto que nós estamos falando. Né? Então, agora, quando nós evoluímos a leitura, aí traz um ponto assim também interessante. Porque a palavra diz, né, no verso 8, não, no verso 10, deixa eu ver aqui. Ele fala assim, Jeremias 17, 10. Não, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e essa doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Bom, aí entra alguns pontos que a gente precisa entender, porque você lê a Bíblia, fala do coração toda hora, né? E aí fala de vários sentidos do coração. Tem hora que você fala assim, né? Essa pessoa, né? Tem um coração bom. Aí depois fala que é enganoso. Pastor, vamos chegar num acordo? Esse coração é bom ou é ruim? Né? Então, por isso, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, né? Nós temos que ver o contexto para entender, né? Como é que a palavra está tratando. Quando ele fala enganoso é o coração mais que outras coisas e desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? Aqui, então tem um desafio, né? O mundo fala o seguinte, vai, siga a voz do seu coração. E quantas vezes eu não falei assim, né? Faz o que o seu coraçãozinho pedir, né? A gente fala assim, no modo de dizer, né? Não tem problema, não, pode fazer aquilo que você achar melhor, né? Então a gente fala, faz o que o seu coração pedir. Só que, não. Por quê? O Papa diz também que o coração é enganoso. Então, nós temos que entender essas coisas, porque a palavra, ela veio, como diz, ela está escrita, por nosso ensino, ela foi escrita. Então nós temos que aprender, não é só gravar, coração enganoso, né? Maldito homem. Tá bom, aí você grava aqueles pedacinhos, e qual é o contexto? Vocês conhecem aquela história de um texto fora do contexto é pretexto? Tem muita gente que usa pequenas frases para te colocar uma ideia que não tem nada a ver com a Bíblia. Então você precisa sempre ler o contexto, entender o que Deus está falando ali naquela palavra, né? Quando a gente fala assim que o coração é enganoso e corrupto, por quê? Quantas vezes você você foi pelo seu coração e se deu mal? Por quê? Existem duas vozes, a voz do coração e a voz da razão. Muitas vezes o coração está ligado a sentimento, né? Então, o coração, quando ele está ligado a sentimento, você perde a razão. Muitas vezes, a pessoa que vai pelo coração perde a razão. E quando você perde a razão, você perde o discernimento. Porque a razão, né, o Espírito Santo, ele vem pelo discernimento, né? Ele vem através nos dá o racional, a razão. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito e você passa a entender exatamente aquilo que Deus quer. Mas se você for pelo coração, você não ouve a voz, né, do Espírito Santo. Ah, é, pastor? É. Por quê? Existe a voz do coração, existe a voz da razão. Então, nisto, né, a palavra diz que é corrupto o coração, enganoso. Por quê? Porque, às vezes, você vai pelo sentimento e não vê ou não tem discernimento. E nisso, a gente deixa de fazer aquilo que vem de Deus, do Espírito Santo, né?
Então, nesse aqui, tem uma palavra que está lá em Provérbios 28, 26, que diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato. Então, não sou eu que estou dizendo que você não deve ir pelo coração. Hoje eu estou trazendo temas bem complicados, né? Confuso. Mas é importante isso. Por quê? Para a gente não ir por frases, né, montadas e acreditar que aquilo ali seja a verdade. Você tem que entender o contexto. Porque senão você acaba interpretando errado, ensinando errado. Então, nisso aqui, nós temos que entender bem aquilo que nós estamos ouvindo ali é de Deus ou é do meu coração, né? Mas o meu coração não é bom? Bom, então é outra história, né? Quando a gente fala assim, as coisas se misturam, né? Se mistura de tal forma que a própria palavra diz assim: quem o conhecerá? Tem hora que você fala assim, mas quem é que está falando? É o meu coração? Ou é a razão? Ou é o Espírito que está falando, né? Para a gente entender, né? Quem? Então, nisso aqui, a palavra diz, o Senhor. O Senhor, a palavra diz assim, ó, eu vou ler de novo aqui para vocês pegarem. Ele diz assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, essa doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, a palavra diz, né? Eu, o Senhor, no verso 10, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um. Mas aqui, então nós estamos vendo aqui que o Senhor, ele vai e ele entra, né? Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo, né? E muito mais que de tudo, né? Então, quando nós falamos aqui, o coração, ele é influenciado. Agora, por que eu tenho que tomar cuidado? Por exemplo, quando nós nascemos de novo, tem um louvor que fala assim: recebi um novo coração do Pai, né? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Então esse coração novo, né, que nós recebemos do Pai, é maravilhoso. Só que nós temos que entender que o nosso coração é influenciado pela natureza do homem. Nós, como o pastor Rodrigo pregou há poucos domingos atrás, nós temos as duas naturezas ainda, né? O novo homem, mas tem a velha natureza que carregamos até o dia, né, em que o Senhor nos chamar. Então, se o seu coração é comandado pela velha natureza, né, mal, né? Esse recebia um novo coração do Pai, só que o coração do Pai não está no trono. Quem está no trono? O coração velho, né? Então, nisso, nós temos que entender, né, que a coisa vem dependendo, né? Quem é? Por isso que a palavra diz, não andei pela concupiscência da carne, andai pelo Espírito, não, jamais você cairá nas armadilhas da carne, né? Então, nisso, existe essa questão. O seu coração, ele vai ser muito bem dirigido se você estiver andando no Espírito, né? A nova natureza de quem nasceu de novo vai trazer a direção e você vai viver bem, né, em relação às suas decisões. Então, como eu já disse aqui, ele é um coração que tem uma motivação. E quem está por trás? Aí por isso a pergunta é, né? Quando nós falamos que o Senhor é que sonda, esquadrinha o nosso coração, ele vai lá no fundo e vê quem é que está por trás. Você não sabe. Você fala assim, eu senti no meu coração fazer tal coisa, né? Enganoso o seu coração, tá? Calma, sonda, o Deus, ele sonda, ele sabe. Então, olha, tal, né? A palavra diz que às vezes nós falamos coisas bonitas, mas não é exatamente aquilo que está comandando, não é bem a verdade sua. E quem sabe quem é que está no comando aí? Se tem uma força estranha aí comandando que não é Deus, o Senhor sabe. Porque ele sonda, ele esquadrinha, ele conhece o nosso coração.
Amém? Então, quando nós falamos aqui, né, da questão da motivação, Deus sonda e conhece, Ele sabe de todas as razões que nós estamos. Por que você está no culto hoje? Né? Porque eu quis, porque tal coisa e tal. Deus sabe, né? Ele sabe qual é a motivação. Se você está numa motivação, eu venho aqui porque eu quero a bênção, você veio para adorar a Deus. Nada de errado você buscar a bênção, mas nós temos que ver qual é a motivação, né? Por que nós estamos aqui? Que nem o pastor Rodrigo colocou no início, né? Jesus falou o seguinte, vocês estão me seguindo para quê? Para comer o pão que eu multipliquei, né? Aquela multidão, né? Ninguém que está preocupado com a palavra, não, né? Jesus, ele tinha misericórdia da multidão. Poxa vida, né? Ele estava ali o pão da vida, a pessoa que poderia, né, resolver toda a nossa vida para sempre, né? Fonte de água viva, que vai jorrar eternamente. E aí a pessoa está pensando em comer o pão que só dá para um dia. Jesus falou assim, mas, né, como eu queria que vocês buscassem aquilo que eu tenho para te oferecer mais do que o pão que eu multipliquei ontem, né? Então, nisso aqui, nós precisamos entender o seguinte, né? Só para trazer uma ideia aqui, de como Deus examina o coração, né? Tem o coração físico, né? Que você não conhece, ninguém sabe, nem um médico cardiologista olhando para você vai dizer como é que está seu coração. O pastor João, como a Lília estava trazendo aqui, né? E, inclusive ele vai dar o testemunho também, ele achava que estava tudo bem. Você não acha também que está tudo bem com seu coração? Todo mundo acha, está tudo bem comigo, né? Até que deu um infarto. E a hora que deu o infarto, a coisa falou, não está bem, né? E ali a correria. Chega lá no hospital, a equipe já pegou, já correu, jogou para dentro da sala lá de emergência, lá, colocou nos aparelhos. Por quê? O médico até sabe que a pessoa está sendo infartada, mas onde? Então, precisou o quê? De passar por um instrumento para saber lá dentro qual era a artéria, qual era o problema, tal, para ver o socorro que precisava ser dado. Então, Deus, ele não está preocupado se há entupimento, porque não é essa a preocupação dele, mas ele sonda para saber as motivações, né, espirituais. Quem compreenderá? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, nisso aqui, nós temos que começar a pensar que nós estamos diante de um Deus que sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe melhor que nós as nossas intenções. E de Deus não se zomba, né? Então, o olhar de Deus aqui é outro, né? Não tem nada a ver com aquela questão do médico que precisava saber o entupimento. Ele está querendo ver como é que está a sua motivação. Deus olha para nós, Ele olha o nosso coração, Ele já vê tudo, né? Aquela nossa motivação. Então, a palavra de Deus diz assim que Deus detesta tolo. Já viu isso aí? Deus detesta o tolo. De Deus não se zomba, né? Deus detesta o tolo. Então, a palavra nem chegou na boca e nele já sabe. Agora tem gente que acha que engana Deus. Você pode até achar não, muitos enganam o pastor. Eu não sei exatamente como é que você está, por isso que eu pergunto todo dia, como é que vocês estão, está tudo bem e tal, né? Tem gente que fala assim, eu engano o pastor, falo que está tudo bem, e está um problema seríssimo. Quantas vezes, irmãos, nós temos situações, né? Tivemos situações que a pessoa está precisando de ajuda, fala assim, mas eu não posso falar para o pastor. Se eu falar, que vergonha, falar que eu estou com um problema. Mas para que disse aqui na palavra que nós lemos no início? Se você estiver precisando, procure o presbítero. Mas eu vou falar. Então, nisso aqui, né, a palavra, Deus já conhece tudo. Se você acha que o pastor não pode saber, está preocupado com o homem, e Deus? Deus já não sabe de tudo? É mais importante o pastor do que Deus? Não era importante você saber o que Deus está sabendo de você? E não o que o pastor vai ficar pensando de você? Não é verdade? O que a gente pode fazer? Nós estamos aqui, como dissemos no início, né,
para podermos abençoar uns aos outros, naquilo que a gente puder. Mas Deus, Ele vai ter um dia que nós vamos prestar contas de cada palavra, de cada ação, né, da nossa vida. Então, por isso, é muito importante as pessoas terem essa noção, né? Então, quando nós vimos aqui que tem gente perdendo a oportunidade de receber mais de Deus. Por quê? Porque não se abre. Tem gente, olha, eu vou falar para você. Já tive caso que o cônjuge falou assim, né? Pastor, eu estou com um problema, que o meu cônjuge está com um problema de, vou falar aqui um exemplo, pornografia, né? Eu já não foi uma nem duas vezes, está no pecado e a gente sabe que isso vai acabar trazendo prejuízo sério e tal. Mas eu falei para ele assim, vamos lá falar com o pastor. De jeito nenhum. O que o pastor vai pensar de mim? Olha só. O que o pastor vai, como é que ele vai me olhar? Gente, o que nós aqui, né? Como disse, nós fomos colocados aqui para ajudarmos, orarmos, ajudar. Tem coisa que você não consegue se libertar sozinho. Mas com oração, com fé, com busca, a gente consegue. Porque Deus falou o seguinte, né? Orai, né? Buscai, colocar diante de mim todas as suas súplicas, todas as petições. Mas a pessoa fala assim, não, de jeito nenhum, né? Porque se eu... Aí acaba saindo da igreja... E vai para outra igreja e vai ter problema. Por quê? Porque não abre. Agora, o que diz a palavra do Senhor? Agradável ao Senhor é um coração quebrantado. Um coração que fala assim, eu errei, né? Eu fiz errado. Mas eu preciso, né? Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que você ora comigo. É evidente, irmãos, que ninguém aqui na igreja, quando a gente fala aqui dos pastores, temos aqui a orientação espiritual para ajudá-lo, não piorar, para ajudar. Ninguém aqui vai chegar e falar, agora vamos colocar aqui no site da igreja o que o irmão fez, né? Existem situações de correção, de disciplina, que a própria palavra prevê, mas existe muitos jeitos da gente ajudar sem precisar expor. Agora a pessoa acaba perdendo a oportunidade, porque Deus já tem uma libertação mais para aquele que busca ajuda, né? Então, o crente que vive na obediência, tem muita gente aí que fala assim, pastor, essa palavra não é para mim, porque eu não tenho pecado, eu estou bem, estou em linha com a palavra. Tem gente que vive exatamente aquela palavra de Deuteronômio 30, né? Que é aquele cantor Nani Azevedo, falou assim, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações onde passar. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar, né? Eu estou bem, né? Só que tem uma coisa. Essa palavra está dentro da palavra, só que Jeremias traz uma outra coisa. Você pode estar obedecendo a palavra, pode não estar em pecado, mas se você não estiver confiando em Deus, você está mal. Eu quero colocar aqui para vocês, né, para a gente colocar aqui o porquê dessa palavra, uma coisa muito importante que às vezes a pessoa fala o seguinte, né? Eu estou bem, ainda voltando, antes de entrar nessa parte aqui da pessoa que segue Deuteronômio 30:15, mas não o que Jeremias fala daqueles que confiam que não confiam no Senhor, que é um segundo degrau. Eu queria colocar aqui uma coisa que o Senhor me falou também, né? É a questão do que você fala, da boca para fora, mas o coração é outra coisa. Então, lembra que eu falei que o Senhor sonda o coração? Olha o que Jesus falou lá em Mateus 15:8. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nós estamos falando aqui uma preocupação.
Uma coisa é você falar o seguinte: eu estou cumprindo a palavra, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? Deuteronômio 30:15, eu sigo, obedeço a lei de Deus, né? Mas o meu coração está longe de Deus. Isso aí é o que Deus está olhando aqui nessa palavra, daqueles que confiam e os que não confiam no Senhor, né? Eu queria só colocar aqui como ilustração uma passagem do livro, que está lá no livro de 2 Crônica 16, 7 e 9, né? Que fala, deixa eu marcar aqui para voltar depois, 2 Crônica 16, fala do rei Asa. O rei Asa começou bem o seu reinado, mas terminou mal. Então, 2 Crônica 16, a palavra diz aqui no verso 7. Naquela época, o vidente Anani, a vidente era o profeta, tá? É uma forma de linguagem aqui. O vidente, que era o profeta Anani, foi dizer ao Asa, o rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos, né? Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerra. Irmão, olha só o que a palavra de hoje está trazendo para nós. Falou muita coisa aqui que você, eu creio que vai, né, ajudar em muitas situações aí, mas o principal da palavra é isso aqui. Nós estamos falando que por que confiar em Deus e não confiar em Deus? Jesus fala, tem fé, né, que é obrigação, que nós temos que ter fé em Deus. É um mandamento, né? Por que nós estamos falando aqui esse ponto? O rei Asa, tá? Conforme a palavra que nós lemos aqui, ele começou muito bem o reinado dele, e a palavra está dizendo aqui que o profeta Anani foi lá ter com ele e falou o seguinte: o Senhor está falando para você que porque você fez parceria com o rei da Síria e não procurou o Senhor, agora a situação vai ficar feia para o seu lado. Irmãos, Deus, Ele está olhando para nós, Ele está trazendo a direção para a nossa igreja, para orar, para pedir, para buscá-lo, né? E aí, nós temos aqui pessoas que não estão fazendo oração, então, amém? Eu creio que está tudo bem, né? Mas de repente tem pessoas que precisam de oração e não estão buscando. O Senhor está falando aqui para o profeta que porque ele, o rei Asa, deixou de buscar o Senhor, né, e foi buscar uma parceria com o rei estrangeiro, ele agora vai ter guerra. E aí a pergunta é a seguinte: se fosse uma pessoa que não tinha experiência com Deus, vai lá. Mas logo esse rei Asa, que a palavra diz aqui no verso seguinte que eu li, que a palavra fala assim: você não lembra da guerra com os etíopes e com os líbios? Juntaram 2 exércitos contra o exército de Israel. E era impossível vencer 2 exércitos. Um exército, já lembra que eu falei aqui, que o exército de Israel não era aquele exército, mas quem lutava era Deus. É Deus que ia na frente, é Deus que dava a vitória. Então o rei Asa, quando 2 exércitos se juntaram contra ele, Deus foi lá e deu a vitória. Tá. O que acontece agora? Vem uma nova situação, e ao invés dele buscar ajuda em Deus, ele falou o seguinte: eu vou fazer uma parceria com o rei da Síria, com o rei estrangeiro, né, para poder, né, prevalecer. Irmãos, quando é que o crente mais quebra a cara? Quando ele passa por um problema, tem a ajuda de Deus, agora fala assim: agora eu estou zerado de problema, não tenho mais necessidade de Deus,
relaxa. Né? O rei Asa, ele, ao invés de buscar Deus, tem um outro problema aqui. O que eu faço? Deus falava assim, não vai fazer parceria com esse inimigo. O inimigo, o rei da Síria enganou ele, fugiu, e ele poderia ter derrotado ele, e não deu, Deus não deu a vitória porque ele fugiu. Então, Deus está falando o seguinte, por causa disso, você tinha experiência, que eu já fui contigo numa vez que os dois exércitos enfrentaram o seu exército, o exército de Israel, e eu não deixei. E por que você não me procurou? E foi fazer parceria com o outro? O que é isso? É você achar que você agora é esperto, que agora você é forte, que você é poderoso, que não precisa de Deus. Por causa disso, vai ter guerra. Por causa disso, a situação vai ficar ruim e Deus não estava mais com ele. No verso 12, a palavra diz que o rei Asa pegou uma enfermidade nos pés. E aí, de novo, em vez de buscar Deus, ele procurou médicos. Né? Ah, pastor, mas nós não devemos buscar médicos? Que lógico que deve. Quem é que dá os médicos? Deus, não é? Mas quando o rei da Síria, o rei Asa vai buscar médico, ele não fala que assim, olha, eu estou buscando médico, mas eu estou buscando a direção do Senhor. Então, o que aconteceu? Não preciso de Deus, eu tenho médicos que vão me atender. E o que aconteceu? Os médicos que ele achou que ia resolver, falou assim, não tenho como resolver. Pronto. E agora não tem nem médico e nem Deus. Então, nada contra, irmãos, nós buscarmos, né, a ajuda médica, né, dos procedimentos. Glória a Deus quando você tem atendimento médico. Quantas pessoas estão precisando e não tem? Mas com fé que esse médico é o médico indicado por Deus. Com fé que esse tratamento é do Senhor. Com fé que é o médico dos médicos que está lá. Mas quando você fala o seguinte, eu tenho convênio, eu tenho medicina, estou bem, tá? Se nós não temos o Senhor do nosso lado, né? Chega aquela hora, dá uma situação lá, o médico falou assim, infelizmente, está na mão de Deus agora. E Deus, você falou assim, eu não preciso de Deus. Então, irmão, quantas vezes as pessoas erram porque se acha autossuficiente? Quando se acha que está tudo bem, o dinheiro que eu tenho, o meu emprego, o meu plano de saúde, estou resolvido, né? Quem que está resolvido? Se nós não tivermos o Senhor do nosso lado, ninguém, né? Então essa é a palavra, né? Essa é a palavra que o Senhor sonda os corações, conhece. Aí a pergunta é o seguinte, quando você fala o seguinte, pastor, por que a palavra faz questão de dizer, né, que o Senhor sonda os corações, né? Vou ler aqui para a gente, em cima da palavra certinho. Deixa eu voltar em Jeremias. Jeremias 17, 17:10. Eu sou o Senhor, né? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Deus, em outra versão, né? Eu vou pegar uma versão que eu já tinha anotado aqui. Eu sou o Senhor, no verso 10 ele fala assim, eu sou o Senhor que sonda, esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Então, não adianta a gente querer achar que nós vamos, assim, tá bem, tal. Deus está sondando os corações. Por isso que quando Jesus fala o seguinte, né? Esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está afastado de Deus. Então não adianta a gente querer achar que nós enganamos. Deus conhece, sonda e conhece. Agora pergunta, pastor, por que a palavra diz que o Senhor sonda e esquadrinha os corações? É para castigar, para penalizar? Não. A palavra aqui, ela é muito clara, né? Que quando ele diz assim, eu provo os pensamentos e estou para dar a cada um
segundo o seu proceder, né? Aqui na versão da NVI, no verso 10 está o seguinte: para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, irmão, vamos trazer uma visão diferente aqui para a gente ficar bem gravado essa palavra. Quando você vai na feira, ou vai no supermercado, né? Você vai lá, você escolhe, vai às compras, né? Eu quero aquelas bananas, quero aquela laranja, quero aquela fruta, quero isso, aquilo. E o feirante está feliz da vida, né? O que você quer mais? Quanto mais você falar que você quer, para ele é melhor. Quando você vai no supermercado, você pega um carrinho bem grande, né? E vai, tudo que você quer você põe no carrinho, né? Ninguém te impede de você pôr no carrinho, não é verdade? Todo mundo fala, que bom, um bom cliente aqui, né? Só que tanto o feirante como o caixa não deixa você levar embora se você não der aquilo que é o preço justo pela compra, não é verdade? Deus está falando a mesma coisa. Nós estamos cheios de pedidos. Nós estamos cheios de ir às compras, cheios de desejos, sonho. Só que Deus sonda os nossos corações, tá? Para dar a cada um aquilo, né? Segundo o que está aqui escrito aqui. Verso 10. Dar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Pastor, está errado essa palavra. Por que nós vivemos no tempo da graça? Graça, nós estamos falando de salvação pela graça, não por obras. Mas vida em abundância, não. Vida em abundância é a lei da semeadura. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará, não é? Se nós, né, temos uma boa conduta, se nós buscamos e trabalhamos e tal, chega na hora, no caixa, o caixa vai te deixar você levar as compras embora, se você passar o seu cartão de crédito, se você passar o dinheiro, né? Deus, ele sonda os seus corações, tá? Quantas vezes, então, irmão, nós temos assim, querido, tantas coisas, só que eu quero uma coisa, só que quando eu falo da obra de Deus, Deus fala assim dos seus talentos, daquilo que você pode. Pastor, está falando assim que é uma troca? Não. Mas Deus sonda e conhece, e segundo está aqui escrito, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, como é bom? Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim e você examina então. Como é bom servir a Deus. E a palavra diz, outra vez verão a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Provem. Se tem alguma coisa que na hora de passar a radiografia lá do Senhor, olhar e sondar, e você fala assim, tá bom, é só... aquela história, né? Me dá, mas quando Deus fala o seguinte, você também precisa dar alguma coisa para o seu irmão que está precisando. Uma palavra, né? Uma palavra de esperança, uma ligação. Eu tenho pessoas precisando uns dos outros, né? Por isso, irmão, eu vejo cada vez mais a palavra fala nessa direção. A gente fala o seguinte, amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, eu amo a Deus, né? Mas quando a gente fala ao próximo a ti mesmo, às vezes nós achamos que nós estamos fazendo bem, mas só que Deus olha e você faz o bem só para uma pessoa que você gosta muito. E o resto? Cadê o amor de Deus? Não, esse que se dane, né? Como assim? Então, Deus, ele olha, sonda e conhece. Ele vê as nossas motivações. Então não adianta a gente querer enganar a Deus. Nós temos que falar assim, Senhor, né, eu quero realmente fazer a sua obra plenamente, né, naquilo que o Senhor me direcionar, naquilo que for da tua vontade, né? Então, se for da tua vontade que eu faça tais e tais coisas, eu vou fazer, né? Então, quando chega na hora de passar, né, aquela hora que Deus olha, sonda e conhece, fala assim, primeiramente, quero ver, né, em quem que você confia? No seu bolso? No seu emprego?
no seu salário, ou você, apesar de empregado do salário, do seu convênio médico, você crê em Deus, sabendo que Deus é Deus, sabendo que é dele que vem o sim e o amém. Somente dele, mas ninguém nega aquele louvor. Então, irmãos, para nós fecharmos aqui essa palavra, Deus ele está falando assim fortemente, e tem uma passagem que eu sempre trago aqui, que Deus desagrada muito, né? E ele fala lá em Jeremias 2,13, 2 grandes males fez o meu povo. A mim me deixou manancial de águas vivas e trocou por cisternas rotas, cisternas furadas que não retêm água. Então, quando nós vamos pelos nossos braços, quando nós achamos que nós podemos tudo, que eu não preciso de Deus, Deus fala assim, olha aí, né? É nisso, não adianta. Né? Se o nosso pensamento tiver, não confio em Deus, eu não tenho fé em Deus, irmão, não adianta fazer aquela lista. Mas quando você faz aquela lista, crendo quem é Deus, mas primeiro fala assim, ó, eu sei que o Senhor sonda e conhece meu coração, então agora, né, eu quero me apresentar ao Senhor, né? A hora que você for orar, irmão, sabendo que Deus olha, e antes que a palavra chegou na tua boca, Ele já sabe o que você vai falar, não vem com conversa que você ama a Deus se você não está nem aí com Deus. Mas seja sincero com Deus. Lembra aquele louvor? Quando eu entro em tua presença. Como é que é? Pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor, contemplo o teu semblante, vejo toda a tua glória, posso só me curvar e dizer, és um Deus tão majestoso. Irmão, se você começar a orar, falando, eu estou entrando na presença de Deus, não estou aqui para querer achar que eu sou bom, que a minha oração é bonita. Não, eu estou entrando na presença de Deus face a face com o Senhor. Eu vou contemplar a presença dEle, Ele vai olhar o meu coração, Ele vai ver sujeira no meu coração. E eu sei disso. Então eu falo assim, ó. Então, Senhor, Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus benigno. Limpa o meu coração, tira essas coisas que te desagradam, você entendeu? Começa aí, falando que aquilo que Ele sabe que você é. Você vai ver que a sua oração aí vai ser outra oração. Não entra só com pedido, não entra sabendo quem Deus é. Quando você entra na presença de Deus, né? Quando você ora com Deus, primeiro vem a adoração. Saber quem Deus é. Aquele que enxerga, aquele que conhece o seu interior. Um Deus que sabe o quanto nós temos feito coisa errada. E nós falamos assim, não, estou bem, eu quero pedir mais. Eu estou bem, eu quero pedir mais. E peraí, e quando que você vai se consertar para eu poder te abençoar? Por isso, irmão, para nós fecharmos aqui, a palavra está lá em Jeremias 29:13. Ele fala assim, ó, buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achada de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Fique em pé, eu vou pedir para o louvor vir aqui para nós encerrarmos. Reflete nessa palavra. Né? Quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito Santo está falando para nós. Quantas vezes nós temos confiado, como diz a palavra, em carros, cavalos e cavaleiros, que é o que você pode fazer, o dinheiro que você tem no banco, o seu emprego, a sua reserva. Quantas vezes, né, nós falamos assim, eu estou bem, mas você não fala assim, não, isso não vale nada se eu não tiver um Deus, não tiver bem com Deus, se eu não tiver, ou entrando na presença do Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu sou falho,
Tu sabe que eu tenho problemas para ser corrigido. Então me ajuda. Então eu quero que você agora feche os seus olhos e ora para Deus.